Após os duelos da Copa do Brasil no meio de semana, o Flamengo é o destaque da edição desta semana do ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL. O Flamengo subiu em relação ao último ranking. Os cariocas venceram o Amazonas na última quarta 23. O Corinthians foi outro que ultrapassou um oponente. O destaque negativo é o Atlético MG, que tropeçou diante do Sporting Pernambuco. Os mineiros, que avançaram de fase na Copa do Brasil pela vantagem no jogo de ida, foram superados na lista justamente pelo Flamengo. A maior parte das posições se manteve com o Campeonato Brasileiro suspenso, muitos clubes não entraram em campo. Aqui o L do Brasileirão asterisco Palmeiras. O Alviverde manteve o topo mesmo com o empate diante do Botafogo SP, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo. O tricolor venceu o Águia PA com tranquilidade e também passou de fase no mata-mata. Fluminense. O Flu foi outro a derrotar seu adversário sem grandes dificuldades. A vítima foi o Sampaio Corrêa MA Flamengo +1. Subiu uma posição ao ganhar do Amazonas, em Manaus, e se garantir nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético MG1 perdeu a posição para o Flamengo porque perdeu para o Sport. Mesmo assim, o Galo sobreviveu e segue na competição. Botafogo. O time de Arthur Jorge até venceu o Vitória e passou de fase, mas não conseguiu uma das vagas no top 5 do ranking. Bahia +1. A vitória fora de casa sobre o Criciúma foi importante para o Bahia, que além de se classificar, ultrapassou o Cruzeiro na lista. Cruzeiro 1. Eliminado na segunda fase, o Cruzeiro não jogou nesta semana e perdeu a posição para o Bahia. Atlético. O Furacão não entrou em campo porque o Ipiranga, seu adversário na Copa do Brasil, está fora de ação devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Inter. O Colorado não joga desde o dia 28 de abril pelo adiamento dos jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Grêmio. O tricolor não joga desde o dia 30 de abril pelo adiamento dos jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Corinthians +1. O Alvinegro renovou a vitória sobre o América RN e confirmou vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Red Bull Bragantino 1. O clube de Pedro Caixinha despachou o Souza após empatar com os parabanos no jogo de ida Fortaleza. O Leão do Pici empatou por 3-3 em um jogaço contra o Vasco, mas caiu nos pênaltis e acabou eliminado do mata-mata. O EBA +2. A vitória sobre o Goiás serviu para a equipe de Petit avançar 2 posições no ranking. O problema é que, nos pênaltis, os goianos foram mais eficazes e avançaram. Juventude 1. O Juventude não joga desde o dia 28 de abril pelo adiamento dos jogos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul. Vasco 1. O empate com o Fortaleza em casa quase frustrou os vascaínos, mas a equipe superou o oponente nas penalidades e seguiu vivo na Copa do Brasil. Atlético GO. O Atlético GO bateu o Brusque por 4-2, mas ainda não conseguiu deixar a 18ª colocação nesta parcial do ranking. Criciúma. A derrota para o Bahia eliminou os catarinenses da Copa do Brasil. A sorte é que o Vitória também perdeu e continuou na lanterna da lista. Vitória. O time, agora comandado por Thiago Carpini, tropeçou em casa diante do Botafogo e saiu da Copa do Brasil. Asterisco, os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior. A sequência ao desempenho de cada clube no período atualizado. Entenda a classificação. A classificação do ranking do Brasileirão OL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios. O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido pelo São Paulo e pelo Fluminense. O Flamengo ultrapassou o Atlético MG e, agora, ocupa a 4ª colocação. O ranking OL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado toda segunda-feira. Os times podem subir ou descer na tabela cada semana, dependendo dos resultados em campo. Critérios: o ranking considera todos os jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os 3 pontos nos estaduais ou regionais. O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo clássico contra vitória nos pênaltis, por exemplo.